Fala pessoal, essa é a aula 2 do nosso projeto Estude em Quarentena e nessa aula nós vamos falar sobre organização para os estudos. E organização para os estudos demanda planejamento, cronograma, demanda checagem e demanda replanejamento, certo? Então nós vamos falar primeiramente sobre o planejamento. O planejamento, ele define o que você irá estudar e quais as estratégias de estudo você irá utilizar para estudar cada conteúdo. Porque cada conteúdo demanda algumas estratégias diferenciadas. Você não estuda humanas da mesma maneira que você estuda exatas e vice-versa, certo? Então, você vai definir, nesse período de quarentena, quais são as disciplinas que você tem mais dificuldade. Por que estou falando as disciplinas que você tem mais dificuldade? Porque as que você tem mais facilidade, você consegue, durante o seu processo, durante o seu ano letivo, ir estudando, né? E agora, nesse momento que nós estamos de quarentena, eu penso que é um momento de você buscar recuperar aqueles conteúdos que você tem mais dificuldade. Então, defina quais são as disciplinas que você irá estudar por meio selecionando as que você tem mais dificuldade. Então, você vai definir as disciplinas que você tem mais dificuldade e que são, portanto, as que você vai estudar durante um período de tempo. Aqui nós vamos utilizar, por exemplo, uma semana de estudos, certo? Definidos isso, você vai verificar quais são os conteúdos que são trabalhados dentro de cada disciplina dessa. E aí, você vai verificar dentro desses conteúdos, quais são os que você tem mais dificuldade. Porque serão justamente esses que você vai dar mais ênfase nos seus estudos, certo? Feito isso, nós vamos partir para o cronograma de estudos. Esse cronograma de estudos, ele precisa ser feito considerando horários reais. Ou seja, você vai fazer uma tabelinha com dias da semana e horários, certo? E nessa tabelinha, você vai estabelecer horários de almoço, de jantar, lanche, horário de dormir, horário de estar com a família, horário de atividade física, todas as atividades que compõem o seu dia, você vai considerar no momento de fazer o seu cronograma de estudos. Considerando aquela premissa de que estudar pouco todos os dias é mais eficiente que estudar muito em um pouco curto período de tempo, então oriento que você intercale esses conteúdos, sempre alternando, pelo menos a cada 2 horas você muda de conteúdo, certo? Preferencialmente em um período, vamos supor, no período da manhã ou no período da tarde, você coloca, se houver, né, no seu curso, se houver dentre essas disciplinas, você intercala conteúdos que exigem mais leitura e compreensão com conteúdos que exigem mais exercícios, exigem mais cálculo, ok? Certo. Então, feito esse cronograma, você vai partir para a ação, ou seja, para a realização desse cronograma que você desenvolveu. Quando você for estudar, para melhorar, né, a eficiência da sua aprendizagem, você já leva, para evitar a procrastinação, para evitar que outras coisas tirem o seu foco, você já leva para o seu local de estudos todos os materiais que você irá precisar. Livros, apostilas, PDFs, exercícios, né? Tudo que você tem aí em mãos sobre esses conteúdos, você já leva, já esteja junto a você no seu momento de estudos. Caneta, caderno, papel, água, roupa confortável, temperatura do ambiente, iluminação. Escolha um ambiente com pouca poluição visual, busque
mesa e cadeira para o estudo, porque muitos estudantes estudam na cama, no sofá, com o longo período de tempo de estudo, isso pode causar lesões, pode causar dores no seu corpo, e sem falar que você vai se sentir cansado mais rapidamente. Então, para que você consiga ter aí uma resistência física para dar conta dessa demanda, dessa, vamos dizer, maratona, né, de estudos na quarentena, é importante que você dê preferência a isso. Uma outra dica que eu posso dar é que você não fique de pijama na hora de estudar, que você vista uma roupa confortável, porém uma roupa que você utilizaria para sair de casa, né? Isso já é uma forma de trabalhar a sua preparação psicológica para os estudos. Também procure desligar a internet do seu celular por um período ou desconectar as redes sociais durante o período de estudo, evitando, né, que você se distraia com a internet, conversando com os colegas, respondendo familiares, etc. Como estamos também em período de quarentena e muitas pessoas estão com seus familiares em casa, eu sugiro que você apresente o seu cronograma de estudos às pessoas que convivem com você e que peça a compreensão de que nesses horários que você estiver estudando, que eles evitem interferir, fazer interferências ou te convidar a fazer outras atividades naqueles momentos, certo? Também quero falar um pouco a respeito da procrastinação aqui, nessa parte da execução das atividades. Né? Muitos estudantes, quando sentam a estudar, vêm em mente várias coisas que precisariam fazer, ou vem a fome, a sede, a vontade de fazer alguma outra coisa naquele momento. Busque ficar firme nos seus horários. Coloque, se preciso for, um cronômetro para naqueles momentos que você estiver realizando a sua atividade. Evite estar interrompendo o seu momento de estudo para fazer atividades que não são relacionadas a esse conteúdo que você está estudando nesse momento. Se você tiver dificuldade de estudar durante muitos minutos seguidos, por exemplo, 40, 50 minutos, utilize uma técnica que é reconhecida como técnica Pomodoro. Você encontra no YouTube mais informações sobre essa técnica, mas isso consiste em você definir minutos, alguns minutos, comece com 20 minutos e faça pausa de 5 minutos e continue mais 20 minutos, outra pausa de 5 minutos, até que você consiga passar mais tempo com pouco intervalo, sendo que nunca passe de 50 minutos estudando sem intervalos. Por quê? Porque também a neurociência, ela comprova que depois de 50 minutos, aprendendo um novo conteúdo, estudando, né, um novo conteúdo, que é a diferença entre estudar e aprender também. Então, a cada 50 minutos, estudando um novo conteúdo, o nosso cérebro, por questões químicas, deixa de prestar atenção, perde o foco na atenção daquele conteúdo. Então, é importante você fazer intervalos a cada, pelo menos, 50 minutos. Mas se você tem dificuldade, comece fazendo 10 minutos e para 5 minutos, passe para 20 minutos e para 5 minutos, e assim você vai fazendo até você conseguir chegar nos 50 minutos. Também quero falar sobre a dificuldade de iniciar os estudos. Então, muitas vezes você sabe que você vai iniciar os seus estudos 8 horas da manhã, mas fica ali com aquela preguicinha, aquela vontade de ficar na cama até mais tarde um pouco.
ou a vontade de ficar nas redes sociais, né? Então, defina 3, 2, 1 e levanta e vai fazer a sua atividade. 3, 2, 1 e levanta e vai fazer a sua atividade. Não pensa sobre procrastinar, não pensa sobre jogar para daqui 5 minutinhos. Aquela questão do despertador que você joga para daqui 5 minutinhos, mais 5 minutinhos, isso não funciona, isso é coisa de procrastinador. Deu o horário, levanta e vai. Começa a estudar, que estudar é igual coçar. Quando você começa, você vai pegando gosto e você vai continuando. Um corpo parado tende a permanecer parado, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Isso é uma lei da física e a gente pode pegar aqui também para a nossa realidade. Cansou? Toma um banho, toma uma água gelada, um café forte, mas continua. Não podemos parar os estudos, certo? Passados uma semana de realização de atividades, você vai verificar como foram os seus dias de estudo. Aliás, você poderia, a cada dia, você faz uma avaliação de como foi o seu dia de estudos. Faz anotações mesmo, o que você conseguiu cumprir desse cronograma, o que você não conseguiu, por que você não conseguiu, quais foram os fatores que interferiram, se foram interferências de outras pessoas, ou se foi você mesmo que não conseguiu porque teve desânimo, falta de vontade, falta de motivação. Anote, escreva para você, converse com você mesmo, reflita sobre como está sendo o seu processo de aprendizagem. Anote quais são os conteúdos que você encontrou mais dificuldade, por que você acha que encontrou mais dificuldade nesses conteúdos. Pense sobre as estratégias que você utilizou e verifique se você achou que elas foram eficientes ou se precisaria de tentar novas estratégias. Isso tudo vai servir para o seu replanejamento semanal, porque ao final da semana você vai verificar como foi toda a sua semana de estudos, quais os conteúdos que você conseguiu vencer, o que você realmente aprendeu. Faça autoavaliações para você verificar se você realmente aprendeu. Tente explicar esse conteúdo por meio de vídeo ou por meio de áudio, no seu celular mesmo, para você verificar se você tem domínio daquele conteúdo, ou se você seria capaz de explicar aquele conteúdo a alguém, ou se não, né, se você ainda está com falhas. Então, se você ainda estiver com falhas, significa que você precisa se dedicar mais a esses conteúdos. Caso você já tenha vencido, né, determinados conteúdos, no seu replanejamento para a semana seguinte, você vai reforçar os conteúdos que você tem mais dificuldade e os que você já venceu, você já pode deixar com menos horário para eles, somente para você estar sempre acessando aquele conteúdo, para a gente fazer aquela consolidação da aprendizagem. Conforme já falei em vídeo anterior, quanto mais você acessa, vai criando um caminho neural e criando esse caminho até que se torne algo totalmente automático para você. É como escovar os dentes, dirigir, andar de bicicleta. No início você pensa sobre todos os atos ali, passo a passo do que você deve fazer. E com o tempo aquilo se torna algo totalmente automático. E aprender é isso. Aprender inicialmente, a gente fica ali meio desequilibrado e depois aquilo se torna algo totalmente tranquilo, certo? Bom, muito bem, a gente vai encerrando aqui a nossa segunda aula e na próxima vamos trazer algumas estratégias de estudo que você pode utilizar aí ao estudar os seus conteúdos, ok? Tanto de humanas quanto de exatas e biológicas. Um abraço e até a próxima.